Eu estou em contato com quem do César, por favor, Fernando? Ângela. Ângela, é um prazer conversar com você do César. Mas olha, Ângela, reações graves com a vacina HPV parece que estão colocando pais responsáveis pelas crianças na retaguarda. A Secretaria Estadual da Saúde, mesmo assim, apesar desses casos lá em Bertioga, recomenda que vacinação não seja suspensa. Ângela, o que vocês têm de dados, o que vocês têm de orientação aí para os pais que estão nos acompanhando? Bom dia para você. Bom dia a todos da morada. Eu estou também acompanhando todos esses fatos e aqui no município de Araraquara nós vamos começar, porque assim, o que ocorreu em relação a esses eventos, que são eventos não esperados, porque essa é uma vacina nova, mas que já tem relatos de outras situações em outro estado, como Santa Catarina, se não me falha a memória. Eu acompanhei de ontem e fiz questionamentos à Secretaria de Estado da Saúde e essa é a posição mesmo. A vacina continua sendo aplicada e o que ocorreu, por exemplo, agora em Bertioga, pelo que eu pude observar, assim, acompanhar de ontem para cá, foi que elas apresentaram realmente distúrbios, né, paralisias, mas a própria médica que atendeu fez correlação com a vacina aplicada, mas apenas uma das adolescentes continua sob cuidado, as outras foram liberadas. O que a gente sabe desde a primeira dose acerca da vacina contra HPV é que eventos como uma síncope que promove cai a pressão, a sudorese, ela é esperada, mas com manobras após a aplicação que a gente faz de colocar deitada, erguer as pernas, as crianças voltam ao normal. O que aconteceu então, pelo que eu obtive de informação, foi que apenas uma criança continua em observação e dos eventos que aconteceram lá em Santa Catarina, apenas uma das crianças, foi também um evento assim que provocou numa mesma escola eventos repetidos, né, um grupo de crianças, apenas uma apresentou uma doença rara que continua sendo investigado. A posição da Secretaria de Estado, e hoje me inteirei dos fatos do Ministério da Saúde, é manter a vacinação, porque esses fatos foram isolados e não, apesar do Estado inteiro estar vacinando, isso não repetiu mais em nenhum lugar. Lá em Santa Catarina, por ocasião da primeira dose, foi atribuído a um lote. E ontem eu acompanhei a fala de vocês também pela mídia e escutei o programa de vocês. E em relação à conservação das vacinas, isso não é atribuído à conservação, não. A conservação, quando ocorre problemas de estocagem ou a temperatura sobe ou abaixa muito, isso interfere diretamente na eficácia da vacina. O que você espera, então, que uma vacina proteja contra 99%, essa eficácia cai. E não altera a ponto de dar esse tipo de evento que aconteceu nessas garotas em Bertioga. O que eu posso assegurar? Eu já recebi ontem ligações de escola, aqui em Araraquara, ao contrário dos outros municípios, a primeira dose a gente começou a aplicar a partir do dia 10 de março, portanto, as segundas doses a gente começaria a aplicar agora, no dia 10 de setembro. Eu já estou em contato com as diretoras de escola e estamos enviando
a solicitação de que essa vacina se ocorra, porque para quase todos os eventos, todos os medicamentos e vacinas que hoje são utilizadas tanto na rede pública quanto na rede privada, é esperado acontecer problemas, sempre, mais leves, moderados e até graves. No entanto, o risco-benefício da vacinação continua sendo maior. Então, nesse sentido, é que imagino que tanto o Ministério da Saúde quanto a Secretaria de Estado da Saúde mantém a vacinação. O que eu posso esclarecer aos pais é que o município de Araraquara não recebeu lotes novos, então nós vamos continuar e fazer a vacinação com o lote que ainda a gente recebeu por ocasião da primeira dose, onde nós vacinamos mais de 95% das garotas no nosso município sem nenhum tipo de intercorrência. Tá certo. Agora, viu, Ângela, o que essa questão de Santa Catarina, né, inclusive eu vi uma postagem na internet e as pessoas, né, exageram até na colocação, né, de uma criança numa cama hospitalar, uma criança praticamente imóvel ali, tá, respirando por aparelhos e que teria certamente responsabilizado aí a reação de uma vacina, né? Agora, só temos esse caso de uma criança só com essa reação bastante séria, ou nós tivemos outros casos em Santa Catarina além desse? Que eu saiba, apenas essa. Houve nessa escola em Santa Catarina alguns episódios, mas apenas uma desenvolveu uma doença rara, que eu não sei ainda qual é, e que está em investigação ainda pelos cientistas e o Ministério da Saúde. E esse evento em Bertioga, aqui no nosso estado, então isso traz mais perto, e eu entendo perfeitamente a preocupação de todos os pais e mães, mas esse risco de acontecer alguma coisa é muito pequeno quando a gente, é o que eu falei, de risco-benefício. Mas eu acho também, né, não sou mãe, infelizmente, mas assim, eu imagino que se eu tivesse um filho, eu estaria preocupada da mesma forma, mas é o que eu disse ontem para as diretoras que me procuraram. A gente vai ter o maior cuidado, a gente vai ter o maior zelo, porque o SESI e o município de Araraquara fazem o trabalho como se nós estivéssemos, de fato, vacinando nossos filhos. Então, nós vamos ter esse cuidado, e o que eu posso garantir é que a gente não vai estar utilizando um lote novo, nós vamos estar utilizando o lote que já temos e que nós não tivemos no município de Araraquara até o momento nenhuma reação grave. Tivemos meninas que baixaram a pressão, mas que com manobras a gente resolve isso, coloca em observação isso. A orientação que nós temos da Secretaria de Estado é que toda menina vacinada permaneça em observação por 15 minutos, que fique, e dura mais tempo do que isso mesmo, porque a gente entra numa escola e o trabalho dura 2 horas, 3 horas, então a gente tem condição de observar cada pessoa vacinada, e com o trabalho junto com a Secretaria de Educação, que tem sido muito efetivo e muito bacana, há uma troca. Então, se alguém passar mal depois da vacina, que a gente pediu para voltar para a classe, a diretora traz, a professora traz. Então, a gente monitora muito de perto esse tipo de evento. E aqui no município de Araraquara, a gente não teve nenhum problema, tá certo, nenhum mesmo. Tá certo, então, eu acho que os pais podem ficar tranquilos, essas coisas vão se esclarecer, e a gente, enquanto município, enquanto Serviço Especial de Saúde, nós vamos tomar todas as regras, todos os
motivos de segurança para que nada ocorra com ninguém. Tá muito E bom. lembrando que o risco-benefício é muito maior. Porém, apenas hoje, se você vai ingerir um Tilenol, você corre o risco de ter um efeito adverso. Então, a gente precisa olhar também para isso com cuidado, para que a gente não breque, não interrompa um mecanismo de prevenção extremamente importante para a vida de todas essas meninas no futuro. Tá certinho. Agradece, então, a enfermeira Ângela, né? Porque realmente ela foi bem detalhista, porque, olha, o que eu tenho recebido, Luiz Antônio Nancy, de manifestação de pai, dizendo, minha filha não vai ser vacinada. De mães, o que eu vi na internet e o que aconteceu agora em Bertioga, a gente fica insegura diante de um quadro como esse. Eu vou revelar a você. Eu tenho minha netinha, tá certo? E quando eu vi aquela criança de Santa Catarina, eu também fiquei em dúvida. Eu falei, pelo amor de Deus, já pensou eu ver minha neta numa situação como essa? Então, por causa de uma vacina, mas aí está a Ângela dizendo, né? Olha, a questão de vantagem da vacina é muito grande, vai prevenir contra o colo do útero, que vem realmente fazendo em muitas vítimas durante a sua vida madura. Muito, né? Mais do que muito possível reação, que ainda não está provada. Precisa se compreender o quadro que se passou com aquela criança, predisposição para alguma situação. Eu acho que a informação nesse caso é fundamental para explicar, olha, aquele caso... E falar a verdade, foi ou não foi reação da vacina? Em que situações aquela reação pode acontecer? Porque uma reação, meia dúzia de reações frente às milhares de vacinas aplicadas, tem dentro da margem de reação de qualquer medicamento. O Tilenol, como ela falou, pode provocar. Uma Novalgina pode provocar situações idênticas. Então, quer dizer, são reações que o organismo acaba sendo responsável. Então, acontece em cada milhão, acontece uma, né? Então, é isso aí que realmente tem que ser levado em conta. Mas que existe uma preocupação, existe, porque a vacinação começa agora, amanhã, né, dia 10 de setembro, né? Então começa amanhã, quer dizer, vai usar o lote antigo e, portanto, nós vamos com certeza ter muitas reações negativas, né, por parte de pais que vão dizer, minha filha não vai tomar essa vacina. Eu fico temeroso porque todo início de um calendário novo de vacinação tem esse tipo de especulação. Quando se começou a aplicar a vacinação contra a gripe, foi até muito pior. Olha, os idosos estão tomando gripe, estão morrendo e tal, aquela coisa. Tá certo que era mais no campo do boato do que no campo da comprovação. Nesse caso, parece que há realmente essa criança com aquele problema. Está aí, portanto. Agora, e a questão psicológica também é muito séria, né? Porque, olha, a agulha é desse tamanho, assim, e a gente percebe que é uma situação desconfortável, né? Agora, imagina, crianças reagem a uma agulha e vê aquilo e começa a passar mal. Então, aí dá sudorese, dá tremedeira, dá ameaça de desmaio. Agora, será que não tem uma fórmula diferente para injetar essa vacina? Será que a medicina podia encontrar uma forma diferente? Eu acho que a medicina tem tecnologia suficiente. Se tivesse essa possibilidade, já teria feito, né? Porque, olha, é impressionante. A agulha desse tamanho, você viu, Nancy, ou não? Eu vi uma aplicando, até no adulto dá um arrepio, imagina a criança, né? Talvez seja uma reação muito mais psicológica do que realmente a reação do medicamento. Isso existe bastante, né? Mas com certeza, se ela é aplicada dessa maneira, é porque de alguma outra forma ela não teria eficácia, não chegaria onde deve chegar com tanta eficiência, enfim. Com certeza, se existisse. Ou será que um outro sistema ficaria mais caro, né? Tem isso também. Claro. De repente podia ser feito em gotinha, mas acontece que para ser feito em gota tem que ter todo tipo de armazenamento do líquido e tal. Então tudo isso com certeza deve pesar. Eu acho que só não encontra uma saída porque ficaria mais caro. Porque o que é algo a se pensar também, né? Para que dobrar o custo, fazer a coisa encarecer? De repente o Ministério, num outro custo, não teria condições de aplicação em massa, gratuita. Para ver se existe possibilidade. Isso aí só um bioquímico poderia nos esclarecer a nossa dúvida. Faltando 10 minutos para as 10 da manhã, portanto está aí a orientação da enfermeira Ângela. Olha, o que pode acontecer, coisa simples e não situação. Então, porque aconteceu uma em milhões, foram mais de quantos milhões de doses que foram aplicadas, né? Então, eu acho que a gente deve levar em consideração esses detalhes.